Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. O Senhor Deus teve misericórdia de nós, que estávamos andando no meio do pecado, e antes, quando não conhecíamos o Senhor Deus, o Senhor Jesus se encarregou de nossos pecados. E através do sangue precioso do Senhor Jesus que foi derramado, nossos pecados foram lavados, para que jamais fôssemos julgados novamente por conta de nossos pecados, mas obtivemos a esperança tão gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor Deus. Senhor Deus, nós agradecemos por essa imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu, damos louvores e graças ao Senhor Deus, Pai. Senhor, que nesse tempo nós, remidos pelo seu sangue, que nós todos possamos estar diante do Senhor Deus, e que através da sua palavra, através do seu aprendizado, que nós possamos aprender a palavra, para que possamos estar em comunhão entre os irmãos e irmãs. Senhor Deus, nesse tempo, nossos irmãos e irmãs, cada um de nós que está presente aqui, que o Senhor Deus possa sustentá-los através da mão de graça para cada um deles, Senhor. Para que o Senhor Deus permita a palavra necessária, para que o Senhor Deus permita que cada um possa receber o fornecimento, Senhor. Nós ainda somos muito fracos, somos muito insensatos, ainda não conhecemos a vontade do Senhor Deus, seguimos a vontade da nossa carne muitas vezes. Mas que o Senhor, através do Espírito Santo, através da palavra, que possa nos sustentar. Que nesse tempo também o Senhor, através da sua graça, nós possamos viver de forma digna como seus filhos, Senhor. Para que nós possamos dar glória somente ao Deus, nosso Pai. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão no meio da dificuldade guardando a sua fé, nossos irmãos e irmãs, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa estar junto com eles, permitindo a sua graça, sustentando através da mão de graça, Senhor, para que muitos espíritos perdidos possam ser conduzidos através desse seu grande trabalho. Senhor, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde deles. Senhor Deus, que o tempo restante do Senhor Deus permita para que nós possamos viver, receber a oportunidade para vivermos pelo Evangelho até o fim dos nossos tempos. Senhor, que cada momento o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer, o que nós devemos realizar, que através da sua santa vontade que o Senhor Deus deseja expressar nesse momento, que o Senhor possa nos ensinar o que nós devemos realizar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 하겠습니다.
Vamos procurar a palavra de Romanos, capítulo 8. Palavra de Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 14. Eu irei ler esse versículo. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Até aqui. O ano de 2022 se iniciou. Não parece que passou muito tempo, mas já estamos no fim do ano. O tempo que nós recebemos está passando muito rápido. Então, a vida nessa terra irá acabar. E conforme o objetivo do Senhor Deus nos salvou, nós iremos ser levados para o reino do Senhor Deus. E nós estaremos em glória diante do Senhor Deus. Eu acredito que esse tempo de glórias está muito mais próximo. O Senhor Deus, ele disse para nós sabemos que tempo é este para nós acordarmos se estivermos dormindo. Então, porque agora o tempo da nossa salvação está bem mais próximo. Então agora, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Então, toda a profecia do Senhor Deus está para se cumprir nesse momento. E nós sabemos que está tudo próximo para se cumprir conforme a vontade do Senhor Deus. E nós cristãos já acabou o tempo de dormir e está próximo do despertar. E é por isso que essa vivência que nós temos neste mundo, nós precisamos deixá-la de lado. Agora o tempo restante que o Senhor Deus nos permitiu em nossas vidas, nós precisamos viver conforme a vontade, a glória do Senhor Deus, para realizarmos a missão que o Senhor Deus nos permitiu. Então é por isso que nós devemos realizar o nosso máximo e é algo que cada momento se torna mais fervoroso. Porque nós precisamos olhar para o ano que se passou e é um tempo para nós planejarmos o ano futuro. Após recebermos a salvação, como é que nós vivemos até hoje? Realmente precisamos refletir diante do Senhor Deus. E como cristãos, se existe algum trabalho que não está correto diante do Senhor Deus, que nós possamos refletir diante do Senhor Deus, para que o restante das nossas vidas nós possamos realizar a vontade do Senhor Deus, seguindo a vontade do Senhor Deus, viver para a glória do Senhor Deus. E se nós tivermos esse coração, com certeza o Senhor Deus ele irá nos ajudar. Pelo domingo de manhã, o Senhor Deus permite a palavra para nós e o tema que nós estamos aprendendo é o maior presente dado por Deus ao homem. Então, é esta palavra que nós queremos aprender hoje também. Então, nós recebemos um grande presente do Senhor Deus. Então, como em Efésios capítulo 3, ele já disse, realmente nós recebemos uma grande salvação do Senhor Deus, que isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, quer dizer que nós somos salvos pelo Senhor Deus. Então, se nós fomos salvos pelo Senhor Deus, quer dizer que nós recebemos o presente do Senhor Deus. Então, o presente que o Senhor Deus ele nos dá, que é o dom de Deus. Então, nós temos certeza de que esse dom, esse presente é o mais imenso de todos. Não existe nada que possa ser igualado a este. Então, como uma tão grande salvação que nós recebemos, como em Hebreus, eu já disse, nós recebemos um grande presente diante do Senhor Deus,
mas esse presente que nós recebemos, nós precisamos ter o coração de agradecer por termos recebido um presente tão imenso, tão precioso, mas também precisamos pensar, realmente, quanto custa esse presente? A quão precioso é esse presente? Nós pensamos, né? Nós tentamos avaliar o valor do presente, então, mas centenas de vezes ou milhares de vezes mais caro do que você imagina. Imaginem só, você vai ter um coração de agradecimento muito diferente do coração que você teria no início. Isso quer dizer que até o presente momento eu também não consegui perceber ao completo quão precioso é esse presente do Senhor Deus. Quanto mais vamos aprender a Bíblia, nós podemos compreender quão grande, quão surpreendente é essa salvação que o Senhor Deus ele nos permitiu. Então, quanto mais você vai conhecendo, maior agradecimento, maior felicidade nós temos diante do Senhor Deus. Então é por isso que nesse tempo de graça diante do Senhor Deus, quando nós temos transbordando essa graça, esse agradecimento diante do Senhor Deus, que o Senhor realmente ele possa nos conduzir através do Espírito Santo, que o Senhor, o Espírito Santo, com certeza ele vai nos permitir para que possamos viver adequadamente diante do Senhor Deus. Então a pregação, a evangelização está acontecendo no país, no mundo, todos os dias, cada momento está aumentando o número de pessoas que recebem a salvação diante do Senhor Deus. Em Atos capítulo 2 ele já disse, cada dia mais as pessoas, os espíritos vão recebendo a salvação, porque essa é a vontade do Senhor Deus, quanto mais próximo da vinda do Senhor, e este é o nosso desejo. E é por isso que as pessoas que receberam a salvação, como é que eles devem viver? É um problema muito importante. Então, quão precioso é a salvação que nós recebemos, é algo que precisa ser refletido mais uma vez, para que essa graça da salvação tão imensa e surpreendente que recebemos, nós estamos cada momento aprendendo novamente. Então nós temos recebido a salvação, temos nascido de novo, temos sido justificados. Então nossos espíritos que estão mortos por conta de nossos pecados e delitos foi vivificado pelo Senhor, obtivemos a vida eterna, nascemos de novo, me tornei filho do Senhor Deus. Eu me tornei descendência do Senhor. E com certeza existem diversas formas expressivas. Então, eu disse algumas coisas representativas, mas por fim, recebemos o Espírito Santo. É algo que nós podemos dizer. Então você ter recebido o Espírito Santo é um tema tão surpreendente e incrível. E eu preciso pregar um pouco mais sobre ela. Então é por isso que em Gálatas capítulo 3, versículo 2, nós temos recebido o Espírito Santo. Não é por conta das nossas obras, não é por conta das obras da lei o que nós tenhamos feito, mas ouvimos e cremos na palavra do Senhor Deus. É pelo ouvir e crer que nós recebemos a salvação, e não somente recebemos a salvação, mas obtivemos a vida eterna, quer dizer que recebemos o Espírito Santo, nos tornamos filhos do Senhor Deus. É por isso que dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele tem um Espírito Santo dentro dele. Vocês conseguem perceber que vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês? Então, aleluia, amém, o Espírito Santo está dentro de mim. Mesmo caminhando pelo caminho estreito, a noite toda irei louvar diante do Senhor Deus. O Espírito do Senhor sempre estará comigo. Então, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, o Espírito Santo, o que ele representa? Então, em Romanos capítulo 8, somente é o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, tudo é a mesma coisa. Então, os discípulos eles tiveram o Senhor Jesus ao seu lado durante 3 anos e meio, o seguiram, e o Senhor Jesus fez diversos milagres, ensinou diversas coisas, eles ouviram e aprenderam essas palavras. Mas o Senhor Jesus, para cumprir o trabalho da salvação, ele foi preso. Então, mas o Senhor, ele diz na Bíblia, já disse que quando o Senhor ele foi aprisionado, todos os discípulos fugiram. Então, por que eles fugiram? Porque naquele tempo, já que o Espírito Santo não havia chegado, eles não sabiam que era o Senhor Jesus. Então, mesmo seguindo o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, ouviram muitas palavras, mas não conseguiram compreender a palavra do Senhor.
É por isso que em João capítulo 16 o Senhor já disse: mas tem muito que eu quero vos ensinar, mas vocês não podem suportar. Nós não podemos suportar. É por isso que quando o Espírito Santo ele vier, ele irá conduzi-los para o meio da verdade, irá fazer lembrar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então, realmente, mesmo que você veja, ouça, se o Espírito Santo não estiver dentro de você, realmente essa graça surpreendente do Senhor Deus não pode ser compreendida dentro de você mesmo. É por isso que essa graça do Senhor não consegue se tornar força, não consegue se tornar graça para dentro de si. Então é por isso que não tem nenhuma relação com o Senhor Deus na realidade. É por isso que quando o Senhor ele ressuscitou, você precisa se encontrar com o Senhor que ressuscitou, você precisa receber essa vida eterna diante do Senhor, precisa viver como um filho adequado diante do Senhor Deus, e não somente isso, mas precisa pregar o Evangelho fortemente. É isso que aparece em Atos. É por isso que quando nós recebemos a salvação, ao mesmo momento nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós cremos, quando nós ouvimos e cremos no Evangelho do Senhor Deus, como em Colossenses capítulo 1, versículo 6, realmente desde o dia que nós ouvimos e compreendemos e cremos nesse Evangelho do Senhor Deus, quer dizer que esse Evangelho que se iniciou desde Jerusalém até os tempos de hoje, chegou até a nós. Quer dizer que foi concluído esse Evangelho dentro de nós. Quer dizer que no dia que nós ouvimos e cremos verdadeiramente nesse Evangelho do Senhor Deus, no dia que você compreende, você conhece verdadeiramente o Evangelho do Senhor Deus, é o dia que você recebeu a salvação. É por isso que muitas pessoas do mundo, eles começam a reclamar, nos julgar, nos criticar, dizendo: por que vocês ficam falando que tem que ficar compreendendo, tem que ficar compreendendo? É só crer e acabou. Só que não. Realmente na Bíblia diz diversas vezes que nós precisamos compreender para crermos. Então, realmente a palavra, como na parábola do semeador, da semente. Então, uma semente ela caiu na estrada, ela ouviu o Evangelho enquanto não consegue compreender. A ave dos céus veio e levou aquela semente. Da mesma maneira, essa pessoa ela não consegue receber a salvação. Quer dizer que ele rouba a palavra dentro dessa pessoa. Então quer dizer que realmente só se mantém a palavra no nosso pensamento e desaparece. Então o diabo ele está trabalhando para que ele não possa compreender a palavra do Evangelho. Então ele cai numa terra boa, é uma pessoa que ouve o Evangelho e compreende o Evangelho. Então realmente aparece diversas vezes essa palavra. Então você precisa compreender para você poder crer. Então, mas realmente, quem é que faz você compreender e crer? É o Espírito Santo. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12... Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que o que é dado gratuitamente por Deus. Então, quem é que nos fez compreender essa graça, salvação que nós recebemos? É o Espírito Santo. É porque esse Espírito Santo, nós podemos dizer que o Espírito da graça é o Espírito Santo que nos faz compreender a graça de Deus. Então, não nos faz somente compreender essa graça, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo ele permanece dentro da pessoa. Isso olhamos em João capítulo 14, versículo 20. Aquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Que dia é esse? É o dia da nossa salvação. É por isso que depois que nós recebemos a salvação, aprendemos o que é a salvação, e depois nós precisamos crer que o Espírito Santo está dentro de nós. Isso olhamos em Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito do homem interior, para que habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Então, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, mesmo que não saiba que o Espírito Santo está dentro dele, ele está ali. Então você precisa crer que o Espírito Santo está ali. Então é por isso que o Espírito Santo, ele nos faz saber disso. Então quer dizer que pela fé, então Cristo está em nós. Então, para que Cristo habite pela fé. Quer dizer que nós precisamos crer nesse trabalho.
Por exemplo, mesmo que você tenha o dinheiro suficiente no seu bolso para usar, se você não souber disso, você pode passar fome. Se você não sabe que o Espírito Santo habita nele, então pode viver uma vida pequena, uma vida perdida. Então, mas agora você precisa crer que o Espírito Santo está ali. Precisa crer quem é o Espírito Santo. Precisa crer que trabalho que o Espírito Santo faz. E assim como a palavra que nós lemos, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quer dizer, que receber a condução do Espírito Santo. Quem recebe a condução do Espírito Santo é filho de Deus. Então, você receber a condução do Senhor Deus, quer dizer que você não é porque recebe essa condução e você se torna filho de Deus, mas você recebe a condução porque é a evidência de que você já é filho de Deus. Na primeira vez que eu recebi a salvação, eu não sabia que o Espírito Santo habitava em nós. Mas o que é a primeira coisa que a pessoa compreende quando recebe a salvação? Que recebia o perdão dos pecados, recebia a remissão dos pecados para a eternidade. Então, como na palavra de Hebreus, capítulo 9, havendo efetuado uma eterna redenção pelo seu próprio sangue. Então, o Senhor Jesus, ele morreu por nós. Quer dizer que ele acabou com nossos pecados para sempre. Então, quer dizer que se nós realmente temos a certeza de que recebemos o perdão dos pecados, quer dizer que nós recebemos para a eternidade. Então, nós não iremos mais receber o juízo. Então, uma pessoa que não tem pecado pode entrar no inferno? Não tem como, ele não vai para o inferno. E se não existe caminho para ir para o inferno, o único lugar que resta é os céus. É por isso que a primeira coisa que nós compreendemos é que recebemos o perdão dos pecados. No momento que você crê nisso, você perde a desconfiança. E você pode dizer, nossa, realmente, finalmente agora eu posso crer, eu posso entrar no reino do Senhor Deus. Então você vai aprender na Bíblia e percebe, isso é salvação. Receber a remissão dos pecados é a mesma que receber a salvação. E outros falam, dizem que recebeu a salvação, mas recebeu o Espírito Santo, mas não recebeu o perdão dos pecados. Então é algo que está incerto ainda, então precisa ser corrigido. Então, pela remissão dos vossos pecados, para saber a remissão dos vossos pecados. Então, uma salvação sem remissão dos pecados não é salvação. Então é por isso. O Senhor recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber. Ele morreu na cruz. Ele acabou com nossos pecados para a eternidade. É por isso que em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, ele fala que sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que um Senhor que derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser remidos. Porque sem isso não tem como. É por isso que quando nós compreendemos o Senhor que não tem pecado, ele recebeu todo o castigo, a maldição que nós merecemos receber. Através do sangue precioso do Senhor, nossos pecados foram lavados para a eternidade, quer dizer, passado, presente e futuro. Mateus capítulo 5, versículo 15 também já disse, realmente mesmo que seja um ceitil do vosso pecado. Então, o ceitil quer dizer que é uma coisa mais pequena, um cisco. Realmente, se você tiver de pecado, você não pode fugir desse juízo do Senhor Deus, você não pode fugir desse julgamento do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele nos deixa um pouquinho de pecado e fala para nós tentarmos nos virar. Então não é assim, nós recebemos uma eterna remissão. Então é por isso que o Senhor, ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Então antes nós éramos inimigos do Senhor Deus por conta do pecado, mas através do sangue do Senhor Jesus, nós conseguimos a reconciliação com o Senhor. Então o Senhor é a propiciação pelos nossos pecados, quer dizer que não somente nós, mas de todo o mundo. Então quer dizer que todos nós que cremos, recebemos a salvação, mas também as de todas as pessoas no mundo. Então como em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que de todas as pessoas do mundo, sem falta, o Senhor Jesus, ele está levando todo o pecado. Quer dizer que o Senhor, ele morre na cruz por isso. Então quer dizer que o pecado de todas as pessoas do mundo são perdoados. Então quer dizer que nós conseguimos a reconciliação com o Senhor. Então não existe nenhum trabalho mais surpreendente do que este. Então no momento que cremos nisso, nós recebemos a salvação, recebemos a vida eterna. E assim o Espírito Santo, realmente ele entra dentro de nós. Quer dizer que nós nascemos de novo, nos tornamos filhos do Senhor Deus. Então, tudo ao mesmo tempo. Quando você é filho do Senhor Deus, quer dizer que você se torna o herdeiro de Deus. Aquele que irá herdar
as coisas de Deus junto com Cristo Jesus, não é mesmo? Então, para recebermos a glória com o Senhor, nós precisamos receber o sofrimento com Cristo também. Então, para você receber a glória com o Senhor, então, se nós formos para o reino de Deus, então tem realmente centenas de anjos ali, e os anjos não são filhos de Deus. Os anjos não são noiva de Cristo. Então, nós somos filhos do Senhor Deus. Nós somos as noivas de Cristo. A palavra noiva quer dizer que significa que vai receber a mesma glória que Cristo. Então, porque quando se casa, a esposa está na mesma posição com o marido. Então, se o marido é ministro, então ela vai ser o quê? Esposa do ministro. Então, se ela é esposa do presidente, ela é a primeira dama. Então, a posição se torna a mesma. Então, quer dizer que é uma pessoa que recebeu o amor de Cristo. É por isso que está na mesma posição para receber a glória com o Senhor. Mas o anjo não pode ter essa posição. Então é por isso que os anjos, como eles devem nos invejar? Então vamos pensar. Realmente até os anjos eles tentam ver de perto essa salvação. Então porque o anjo quando ele se compra uma vez, acabou. Então o Senhor ele não morre por um anjo. Então agora nós nos tornamos em descendências do Senhor Deus. E depois recebemos o Espírito Santo. Temos recebido o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo no momento? Onde está o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo está em mim. Aleluia, amém, está em mim. Então é por isso, 1 Coríntios, capítulo 10, ele já disse, realmente não sabeis vós que os vossos corpos é o templo de Deus, que o Senhor habita em vossos corpos. Então o Senhor, o Espírito Santo já entrou dentro de nós e você está pecando. Então é essa a repreensão que o apóstolo Paulo faz. Você sabe o que é o vosso corpo? Você sabe o que é o seu corpo? Então não sabeis que é o templo onde o Senhor ele habita. Então é o templo de Deus, quer dizer que Deus está ali. Se nós olharmos no templo de Jerusalém, não é um lugar onde o Senhor Deus voltará a habitar. Se olharmos Mateus capítulo 23, versículo 37, o Senhor Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas o que te são enviadas. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas que não quisestes? Quer dizer que a casa de Jerusalém, o templo de Jerusalém não é mais santo. Ela vai se tornar assolada. Então a vossa casa vai ficar-vos deserta. É porque os soldados romanos vieram e queimaram tudo. Quer dizer que não existe mais o castelo criado pelas mãos dos homens. Então os homens eles criaram um monte de coisa, um monte de igreja, templos, dizem que está criando um templo do Senhor Deus. Mas onde já se viu o templo do Senhor Deus nessa terra? Não tem mais. E se nós olharmos em Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Senhor ele não está em templos edificados pelas mãos dos homens. As pessoas no mundo vivem do jeito que querem. Então, elas vivem do jeito que querem, fazendo o que querem, mas ao entrarem na igreja já falam: ai meu Deus, Senhor, você tem passado bem? Porque eles acham que aqui é o templo do Senhor. Acham que o Senhor Deus está aqui dentro. E onde que o Senhor Deus mais está presente? Aqui em cima do púlpito. Então as irmãs que realizam a limpeza e quando sobem aqui em cima, elas ficam todas nervosas porque acham que o Senhor Deus está aqui. Então, isso é completamente um misticismo. Mas aqui é somente uma casa, precisam entender que é uma casa. É por isso que se olharmos em Novo Testamento, ele disse que é um local de reuniões. O que é a igreja? A igreja é um local onde a igreja, as pessoas se reúnem. Se vocês olharem para uma igreja gigante no meio da rua, vocês falam: nossa, que igreja grande, construiu muito bem. Mas parem de falar isso, entendeu? Isso é uma igreja? A igreja é o santo rebanho que se reúne diante do Senhor.
Então aqui, a igreja, você precisa falar o quê? Um local de reuniões, um edifício para os cristãos fazerem a comunhão. Então, mas a igreja católica, 300 anos depois de Cristo, antes de eles construírem esses templos, a igreja não era algo físico, não era construída em algum lugar. Então, Priscila, Áquila, então a casa de Maria, de Arquipo, então, aquelas igrejas na casa. Então, é por isso que as pessoas que se reuniam nas casas, ali era uma igreja. É por isso que a igreja na casa. Então, algumas vezes eram numa gruta, às vezes eram perseguidos e eram em cima das montanhas. E o que é aquele lugar? É a igreja. É a igreja dos santos que receberam a salvação. Então você construir um lugar gigantesco e você começar a falar, nossa, que igreja grande, que igreja bem construída. Mas são palavras erradas, não falem, não usem mais. Entenderam? Igreja é igreja, mas é onde já se viu uma igreja, um edifício da igreja, que não é uma igreja de verdade, onde não tem os irmãos salvos. Então realmente não é uma igreja do Senhor. Então realmente precisam saber que é o templo de Cristo. Vós sois o templo de Cristo. Então, agora, dentro das pessoas que receberam a salvação, tem o Espírito Santo. É por isso que o que significa esse corpo? Esse corpo é um lugar santo, é o templo do Senhor Deus. Então, realmente, vocês não conseguem sentir isso, não é? Então, mas o que está errado? É a Bíblia que está errada? Ou eu que estou errado? Então, na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo já havia dito, realmente, vós sabeis que esse vosso corpo é o templo onde o Cristo, o Senhor, ele habita. Pensem bem, esse corpo que nós recebemos dos nossos pais, certo? O Senhor permitiu para os nossos pais e nós nascemos através deles, foram os pais que me deram, mas nós somos comprados com sangue por Cristo. É por isso que agora nosso corpo recebemos do Senhor, então não sabeis que é o templo de Cristo? Então não sabeis que é o templo do Espírito Santo? Então porque se não sabe que é o corpo do Espírito Santo, você vai e pega de pouquinho em pouquinho. Mas pessoal, vocês precisam saber que após receberem a salvação, esse vosso corpo é a casa do Espírito Santo. Mesmo que não consigam senti-lo, é do jeito que está na Bíblia. Então, o meu coração precisa se tornar o templo do Senhor e o Senhor habita dentro de mim. Então, quer dizer que o meu coração precisa se tornar um templo porque o Senhor habita nele. Então, agora eu preciso crer que o Senhor ele habita em nós. Então, porque é dali que se inicia todo o trabalho do Senhor Deus. Então, antes de recebermos a salvação, antes nós íamos para a igreja, nós louvávamos, cantávamos. Então, olhando uma coisa dessas, nós falamos, estamos realizando um culto. Então as pessoas acham que isso é vida de fé, mas não é. Isso é uma vida religiosa. Até os budistas, olhem só quanto que eles vão para os templos. Realmente eles vão e reverenciam o Buda, eles dão dinheiro, doações, ofertas. Os muçulmanos, por exemplo, eles acreditam no Deus Allah que nem existe. E quantas vezes eles oram por dia por Allah? Então, se nós olharmos até o que os islâmicos construíram os templos para lá, são gigantescos. Então, isso o Senhor ele habita aqui naquele meio? Não, não habita. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação é uma vida religiosa. Seja budista, seja islâmico, seja hindu. Todos eles têm um formato diferente, mas todos eles são o quê? Religiosos. E é por isso que o cristianismo também se tornou o quê? Uma religião. Então, mas nós que recebemos a salvação não vivemos uma vida religiosa. Nós recebemos a vivência da condução através do Espírito Santo. Então, você receber a condução do Espírito Santo, quer dizer que nós somos filhos do Senhor Deus. Se nós somos filhos do Senhor Deus, quer dizer que nós recebemos a condução do Espírito Santo com certeza. Você ir para a igreja, você louvar, você realizar o culto diante do Senhor Deus, mas e o restante da vida?
Se não for junto do Senhor, tudo isso é o quê? É em vão. Então tudo é mentira ter feito naquela igreja. A oração também, seja na hora de louvar, seja na hora de cantar, seja na hora de pregar, eles acham que estamos louvando o Senhor Deus, glorificando, e quando vão para o mundo, vivem do jeito que querem, enganam a si mesmos, enganam as outras pessoas, brigam, xingam, discutem. Então me desculpem, mas se realizar desse jeito, quer dizer que você não tem nenhuma relação com o Senhor Deus. Pense em você estar junto do Senhor ao seu lado. Então será que você vai agir de qualquer maneira? Não tem como. Porque o Senhor ele está junto conosco. Então não tem o que temer. Então mesmo que aqueles queriam matar o Senhor Jesus, não tem como matar o Senhor Jesus. Por quê? Não chegou o seu tempo. Então realmente estando junto com o Senhor naquele tempo. Então realmente eles ouviram a palavra do Senhor, estavam ao lado do Senhor. Os discípulos estavam durante 3 anos e meio junto com o Senhor. Com certeza eles sofreram bastante junto com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele subiu no Monte dos Calvários de madrugada para dormir no orvalho gelado. Não tinha lugar para repousar a sua cabeça. Na realidade não tinha lugar para repousar a cabeça carnal também. Mas esse tempo então o Senhor ele está agora dentro do nosso coração. Então o Senhor ele está dentro de nós e nós dentro do Senhor. Então um ferro quando ele é posto no fogo ele fica todo vermelho, não é? Então o fogo entra dentro do ferro, o ferro entra dentro do fogo e se unem. Em 1 Coríntios capítulo 17, que é aquele que é unificado com Cristo, realmente eles estão unidos, não é? Quer dizer que eu e o Senhor e eu, realmente não tem mais como separar. Então o Senhor ele está dizendo, realmente nós precisamos saber que nós estamos com o Senhor e o Senhor está conosco. Como em Mateus capítulo 28 também, realmente até o fim dos tempos, o Senhor ele disse que estará conosco para sempre. Então até que o mundo acabe, o Senhor ele estará junto conosco. Então nós podemos ver Enoque, não é? Ele não morreu, ele subiu aos céus, sem conhecer a morte subiu para os céus, porque ele, antes era arrebatado, ele recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Que agradar a Deus. Então pensem bem, nós também agora não iremos morrer, nós iremos nos encontrar com o Senhor como Enoque, mas mesmo que você encontre com o Senhor enquanto vivo ou morto, a vivência nessa terra é uma vivência onde nós realmente estamos para agradar ao Senhor Deus, não é a nós mesmos. Como é que nós iremos agradar ao Senhor? Então, o que é essa vivência de agradar ao Senhor? Como em Gênesis, ele já disse, realmente Enoque andou junto com o Senhor. Ele teve filhos. Então, será que ele foi para as montanhas? Ele foi andando com o Senhor nos lugares desertos? Não. Enquanto ele estava vivendo a sua vida na sua família, tendo filhos, ele andava com o Senhor. Ele vivia trabalhando, ele vendia, ele tinha os seus negócios. E assim tem como andar com o Senhor? Tem como. Ele anda com o Senhor dessa maneira. Então o que significa andar com Deus? Quer dizer que é ter o Senhor ao seu lado. Não é ter ao lado, mas sim dentro de si. E é por isso que é isso que precisa ser compreendido. Então a vida de fé é quando você vive junto do Senhor. Isso é vida de fé. É por isso que para você receber a condução do Espírito Santo, você precisa saber qual é o trabalho do Espírito Santo. Então, qual é o trabalho feito pelo Espírito Santo? Então, diz que o Espírito Santo ele existe, que ele habita, mas não sabe o que o Cristo quer, não sabe o que o Espírito Santo quer. Você vive do jeito que você quer. Então, como você pode dizer que é uma vivência de andar com o Senhor? Não tem como.
Então, se olharmos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, também o apóstolo Paulo já disse realmente que eu permaneça ou parta, mesmo que eu morra ou viva, eu me esforço para me tornar aquele que agrada ao Senhor Deus. Então, viver ou morrer. O que quer que façamos, precisamos nos esforçar para nós agradarmos ao Senhor Deus. Essa é a vivência de andar com Deus. Se nós olharmos para Enoque, ele recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Da mesma maneira, antes de nós irmos para o Senhor, enquanto estamos vivendo neste mundo, nós precisamos receber o testemunho de que agradamos ao Senhor. De outras maneiras, quer dizer que é uma vivência de andar com o Senhor. Então, se você não anda com o Senhor Deus, ele não se agrada. Na hora de orar, você ora dizendo: ai, Senhor Deus, eu faço muito bem, louva com temas excelentes ao Senhor Deus. As letras são incríveis, como se o cristão ele tivesse o Senhor, o Espírito Santo dentro dele, compreendesse a graça verdadeira. Então, realmente, mas vai se apodrecendo em nós. E vai se perdendo. E isso é o cântico, porque carnal, mesmo sendo muito bom, a letra é excelente, pense bem nas letras. Realmente, às vezes os cânticos são muito melhores do que você ouvir numa pregação. Tem cânticos que são bem mais graciosos do que a própria pregação. Mas, uma pessoa que louva, pela boca, pode estar louvando. Pela boca, pode estar contando temas, assuntos muito incríveis, colocam em músicas e cantam, mas é totalmente sem relação com uma pessoa que verdadeiramente compreendeu, porque ele vive de forma diferente. Quer dizer que a oração é diferente, o louvor é errado, tudo é mentira. Então dizem que os cristãos eles mais mentem no dia do domingo, por quê? No dia do culto, porque eles louvam, é mentira, oram, é mentira. Outros estão testemunhando, na hora de testemunhar, testemunham incrivelmente, mas a vida é totalmente errada. E é por isso uma vivência de seguir o Espírito Santo. Realmente nós precisamos aprender de forma exata sobre isso. Então nós temos recebido o Espírito Santo. Quer dizer que é a vivência de que nós recebemos o Espírito Santo, agora a vivência do cristão verdadeiro. O que é que nós precisamos realizar? Então, mas realmente eu fico pensando, se eu não pregar isso de forma exata, eu vou ser repreendido pelo Senhor. É por isso que continuamente eu tento pregar sobre a vivência realmente com o Espírito Santo. É por isso que na outra semana eu já preguei. Mas dentre os trabalhos do Espírito Santo, realmente um trabalho importantíssimo, Efésios, capítulo 4. Nós temos a palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então aí aqui ele está dizendo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. O que significa esta palavra? Isto é amor. Quer dizer que nós nos tornamos em um só pelo amor, pela corda, pelo esse vínculo do amor. Nós recebemos o amor do Senhor. Como em João capítulo 13, o Senhor já disse, realmente um novo mandamento vos dou. Amei-vos uns aos outros. Amei-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, realmente, porque se amardes uns aos outros, realmente todos sabereis que sois os meus discípulos. Então quer dizer que realmente o quanto que o Senhor ele nos amou. Então nós que éramos inimigos do Senhor por conta do pecado, fomos amados pelo Senhor. Quer dizer que o Senhor ele morreu por nós. O Senhor ele não se lembra de nossos pecados. Então da mesma maneira como o Senhor ele nos ama, nós precisamos amar uns aos outros. Então este é o mandamento que o Senhor ele nos deu. Então realmente uma pessoa que recebeu a salvação, realmente ele, porque
não concorda com ele, não parece com ele, então ele briga, xinga. Tem outras pessoas que dão até soco na cara do outro. Tem irmãos brigando, dando soco um no outro. Isso é irmão de verdade? Então, da mesma maneira como o Senhor nos tem amado, nós precisamos amar uns aos outros. Então, porque assim, realmente nós iremos nos unificar no Senhor, que é o amor. Então, qual seja o país, qual seja a nação, qual seja a sua cor de pele, seja uma pessoa muito bem instruída, seja uma pessoa menos instruída, seja uma pessoa realmente com alto cargo, uma posição elevada na sociedade ou não, não importa. Tudo pelo Espírito Santo. Precisam ser o quê? Guardados em unidade do Espírito. Quer dizer, que se uniram pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz se forma a unidade do Espírito. Pela graça do Senhor, pela fé no Senhor, pela esperança no reino dos céus, pelo um único Espírito Santo, por um único Pai. Tudo é um. É por isso que o Espírito Santo, ele nos unifica, nos transforma em unidade. Ele não fala para nos esforçarmos, ele para nos unirmos. Ele fala que ele já nos uniu, então nós precisamos nos esforçar para manter a união, para não perder a união. Então, quando nós realizamos um casamento, ele fala fulano de tal, noivo, noiva, e eles o que? Se tornam um só. Agora não são dois, mas são um só. E agora possuem o destino igual, sendo pobres, são pobres juntos, mesmo que sofram, sofrem juntos. Então, seja na dificuldade, seja na tristeza, então, ambos estão juntos. Esta é a vivência de casados. Então, não é porque você está um pouquinho difícil que você fala, meu Deus, você vai sofrer sozinho que eu não quero, e você vai embora. Isso é muito individualista. Então, passando um pouco de tempo, não vai falar, eu não consigo viver mais, vamos nos separar. E é isso. Na hora de casar, realmente, eles se casam e falam muito bem, falam, seja na pobreza, seja na tristeza, seja no sofrimento, seja na doença, seja na tribulação. Eu vou seguir a vontade da palavra, do Espírito Santo, do Senhor Deus, e eu realmente prometo que eu vou obedecer ao meu marido. E você pergunta, e todos eles falam sim, sim. Todos respondem muito bem. O Senhor Deus, ele viu todas essas coisas, mas passa um tempo, começa a brigar, discutir, falar, não consigo vir com você, você é assim, assim, assado. E são muito individualistas. Então, mas o amor é longânimo. Por que é longânimo? Por que tem que suportar? Então, como que o Senhor ele suporta tanto? Porque o amor é sofredor, não é a primeira coisa? Então, realmente, o Senhor ele sofreu por nós. Realmente, como se um dia fosse 1000 anos fosse um dia. O Senhor não deseja que ninguém pereça, mas todos possam chegar ao entendimento da vida para receber essa salvação. Então, o Senhor deseja permitir essa salvação para nós, porque Ele já nos salvou. Mas, por que os cristãos não têm essa paciência, não conseguem suportar? Com Efésios capítulo 3, ele diz realmente com toda a mansidão, humildade e longanimidade. Com toda a humildade, a mansidão e longanimidade. Realmente precisa suportar-vos uns aos outros. Então, realmente, com amor, precisa suportar uns aos outros. Assim como o Senhor vos tem suportado, realmente vós também precisam suportar uns aos outros. Mas já que eu errei um pouco, o Senhor ele vai nos expulsa? Não, não é assim. O Senhor não faz isso. Pensem bem, tem muitos filhos em casa. A mãe, seja o filho obediente, seja o filho desobediente, bagunceiro, ela ama a todos. Ela abraça a todos. Para aquele que bagunça, dá mais um pedaço de pão. Dá mais atenção. Se tiver algum problema espiritual, ela também dói o coração junto da criança. Então este é o coração dos pais, é o coração da mãe. Então o amor mais próximo do amor de Deus dizem que é o amor da mãe. Então, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então o amor suporta todas as coisas, ele espera em todas as coisas, crê em todas as coisas.
suporta em todas as coisas. Então, realmente, desde o suportar, ele termina dessa maneira. Então, mas vamos pensar, a pessoa ela não tem essa paciência. Então, o que vai acontecer? Então, o Espírito Santo, ele tem nos transformado em uma unidade. Após recebermos a salvação, o Espírito como ele já nos unificou, nós somos unidos diante do Senhor Deus. Em um único Deus Pai, em irmão e irmã. Cada um com a mesma fé. Todos agora têm a esperança gloriosa de poder entrar no reino do Senhor Deus, para vivermos eternamente juntos. Agora nós estamos unidos. Então, nós, antes de vivermos juntos no reino dos céus, nós precisamos viver neste mundo. Assim como o Senhor ele nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. Então, isso foi o que o Senhor ele nos unificou. Então, através dos irmãos e irmãs, estamos reunidos em um único lugar, com um coração unificado, com um único corpo unidos. Então, agora precisamos guardar esse vínculo da paz feito pelo Espírito Santo, essa unidade feita pelo Espírito Santo pelo vínculo da paz. Então, porque o diabo ele quer quebrar esse vínculo. O Espírito Santo é aquele que trabalha para que possamos receber a salvação, mas o diabo ele atrapalha. Então, o diabo continuamente vai contra, é against, sempre vai contra. Então, o diabo, ele não pode roubar a nossa salvação. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, a vida está nas mãos do Senhor. Então, o Senhor ele já nos deu a vida eterna e nós jamais pereceremos e ninguém aqui possa arrebatá-las das minhas mãos. Então, ninguém pode arrebatá-las das mãos do Senhor. Então, na mão do Senhor Deus, na mão do Senhor Jesus, na mão do Senhor Deus, na mão do Senhor. Então, quer dizer que tem a terceira, segunda, quarta proteção toda feita. Como é que pode roubar? Não tem como. Não pode roubar a nossa salvação, mas ele pode estragar a nossa vida de fé. Ele pode derrubar a nossa vida. Então, por quê? É só dispersar os cristãos para que eles não possam se unir. Fazer odiar, fazer entrar em conflito, discutir um contra o outro. Ele fala, eu não quero olhar para a cara do fulano de tal, da pessoa tal. Você vem para a igreja para olhar no rosto dessa pessoa? Você vem para odiar esta pessoa na igreja? Então isso é você ser usado pelo diabo e não sabe. Então precisa se esforçar para guardar esse vínculo. Então, no jardim do Éden também, o Senhor já disse para Adão, para ele cuidar e guardar o jardim do Éden. Por quê? Porque não tem ninguém, mas por que ele precisa guardar o jardim? Por que ele precisa ser o guarda do jardim do Éden? Porque existe um ladrão. Por que fala para você proteger o país? Porque existe um invasor. Por que você precisa guardar a saúde? Porque a qualquer momento o micro-organismo pode afetá-lo, ele pode entrar no seu corpo, entra e sai e você não percebe. O micro-organismo entra dentro de nós, a bactéria entra e quando nós estamos fracos, nós somos atingidos. Precisamos guardar esta saúde. Então precisamos guardar essa unidade que foi feita pelo Espírito Santo, porque o diabo quer destruir. Se nós não prestarmos atenção só um pouco, os cristãos eles são espalhados. E se olharmos em Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Desde Adão, as pessoas que nasceram como pecadoras, elas partiram do Senhor Deus e foram pelo seu próprio caminho, sua própria teimosia, sua própria cobiça. Cada um pelo seu próprio caminho. Dois nunca se tornam um. Se nós olharmos entre os judeus, quando duas pessoas se reúnem, eles dizem que eles conseguem criar três, conseguem criar um coletivo. Como é que duas pessoas se reúnem e criam três? Então um sozinho ele cria uma empresa, o outro vai criar outra empresa e juntos eles criam outra empresa. Então, cada um desviava pelo seu caminho. Assim como as pessoas têm um rosto diferente, têm pensamentos diferentes, decisões diferentes, todos são diferentes. É por isso que se casam-se.
E se olhar assim, na simplicidade, eles tentam suportar e viver até o fim, mas por dentro são diferentes. O marido e a esposa são diferentes. A qualquer probleminha pode ser que separem. Quando uma pessoa que não recebe a salvação, realmente não tem como verdadeiramente se reunir, dois se tornarem. Mas uma pessoa que recebeu a salvação agora tem o Espírito Santo que o unifica. Se olhar em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25 também. Então nós éramos como ovelhas perdidas, mas achamos nós voltamos para o nosso pastor e bispo das nossas almas. Então, éramos como ovelhas perdidas, cada um pelo seu próprio caminho. Então, se você continuar indo pelo seu próprio caminho, você vai para o inferno. Mas agora tem que retornar. Agora tendes voltado para o pastor e bispo das vossas almas. E um único pastor, e um único bispo. E se olharmos em João capítulo 10, versículo 16, o Senhor disse: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Então, um único rebanho, um único pastor. Então o Senhor disse: e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, aqueles que receberam a salvação ouvem a voz do Senhor e seguem. O Senhor não segue as pessoas deste mundo. Se tornando um rebanho, estando em um único pastor. Pelo bom pastor que deu a sua vida por nós. Um único rebanho. E um rebanho aqui fala que é um único pastor, um único rebanho. O Espírito Santo, ele unificou. O Espírito Santo faz esse trabalho de unificar. Mas nesse tempo, qual seja o problema que tenhamos, os que receberam a salvação não podem se separar. Porque isso é ser enganado pelo diabo. É por isso que após recebermos a salvação, o que nós sabemos é que o Espírito Santo ele nos unifica. Como em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Então é o Senhor Deus que ele nos salvou e fomos chamados para comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Para ter comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então este mundo é um lugar onde você vive em conjunto, não tem como viver sozinho. Então quando você tem um nascimento de uma criança, ele tem o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia. Tem toda a família. Então isso é uma comunhão. Ambos abraçam um ao outro, ambos se ajudam. Se isso não existisse, o que aconteceria? Se você for para a escola, você tem o quê? Uma comunhão com os outros estudantes? Então, tem pessoas que não enviam seus filhos para a escola, dizem que vão ensinar em casa sozinhos. Será que isso vai se tornar uma educação adequada? Ele precisa se encontrar com outras crianças, conversar, crescer. Assim você forma algo chamado personalidade. Ele aprende o método de como viver neste mundo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele abrir a Bíblia sozinha, ele trancar a porta de sua casa, ficar ali orando, ele consegue aprender alguma coisa? Não tem como aprender. Precisa colocar dentro de um rebanho, ali dentro você consegue aprender. Então, como 1 João capítulo 1, versículo 3, ele já disse que a nossa comunhão é com o Pai, é com seu Filho, Jesus Cristo. Então, fellowship, a união ou a comunhão é a mesma coisa. Não é uma relação mundana, mas a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, é uma comunhão santa. Então, existe o Pai, então existe a comunhão com o Pai, existe a comunhão com o Senhor Jesus. Então, quando nós nos reunimos, nós estamos reunidos sozinhos aqui? Não. O Senhor, Ele está conosco. O Espírito Santo, Ele está conosco também. Então, o Espírito Santo é um ser santo. Ele não gosta de pecado. Já que Ele é Espírito da verdade, Ele odeia o pecado. Já que Ele é Espírito da graça, Ele odeia que você esteja em conflito, brigando.
Então você precisa guardar muito bem essa comunhão, essa união feita pelo Espírito Santo. Mas o diabo, a qualquer momento, ele quer quebrar essa comunhão. Porque no momento que ele separa os cristãos, é muito fácil acabar com a vida de fé. Quando se faz um carro, eles dizem que usam mais de 300 mil peças para fazer um carro, por volta de 30 mil, ou dependendo do carro pode aumentar. Mas dizem que começando por 30 mil, dá para ir até milhões de peças, e assim você forma um carro. Imaginem só, se você deixa algo separado, as peças, o carro consegue se mover? As pessoas que receberam a salvação, sozinhos não tem como viver a vida de fé. Então é o Espírito Santo que os unificou. Então até o carvão que estava queimando, ele se apaga quando você separa o carvão. Mas no momento que você ajunta o carvão novamente, ele começa a queimar novamente. No momento que está junto, o que acontece? É coisa antiga, não é? É algo que eu já contei antigamente. Mas é a mesma coisa. Se você unir, eles vivem. Se separar, morrem. Então, se juntar, eu também vivo e muitos espíritos podem viver. Porque o Senhor, ele criou um rebanho para a salvação. Então, as pessoas que receberam a salvação se unem. Mas se as pessoas que receberam a salvação se separarem, acaba o trabalho da evangelização. É necessário que eu possa me reunir para que assim possa se tornar a vida. Porque se eu me separar, acaba a vida, acaba o trabalho da evangelização também. Então vamos para a palavra do 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Tá, aqui o corpo é um só. Então, mas tem muitos membros, muitas partes. E no versículo 12, nós temos um só corpo, mas temos muitos membros, mão, pé, olhos. Aqui dentro nós temos tantas coisas que não são visíveis, vários membros que não conhecemos. Então nós temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim, Cristo também. O que ele quer dizer com essa palavra? Quer dizer que nós e Cristo, nós que recebemos a salvação com Cristo, formamos Cristo. Entender? Então o Senhor Jesus é um ungido, o Senhor Jesus está na cabeça, e nós estamos colados, conectados ao Senhor, e nós nos tornamos em um só. Então o Senhor Jesus é Jesus, o ungido, quando está conectado conosco. Então seja gregos, judeus, livres, servos, todos temos recebido de um Espírito. Então seja judeus e gregos, na realidade antigamente não tinham como unir, mas pelo sangue do Senhor Jesus e no corpo de Cristo puderam se unir, se tornarem um só corpo. Então quer dizer que agora as pessoas que receberam a salvação entre os judeus, entre os gentios, eles puderam se reunir, eles puderam se tornar um só corpo. Eles puderam beber de um mesmo Espírito. Então, o que é beber de um mesmo Espírito? Quer dizer que vocês recebem a nutrição, fornecimento contínuo do Espírito Santo. Quer dizer que após receber a salvação, continuamente nós estamos bebendo, não é? Nós respiramos o bom ar, certo? Após a salvação, nós continuamente recebemos todas as coisas espirituais e boas do Senhor. Por conta de um único Espírito, nós recebemos o que? Temos bebido de um Espírito, todos nós juntos. Se olharmos versículo 27, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, vamos ler. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então vós, aqueles que receberam a salvação, sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós nos reunimos e transformamos em um corpo. O Senhor é a cabeça, nós somos o seu corpo. Cada um de nós somos um membro desse corpo. Seja boca, seja olho, seja mão, pé. Algumas pessoas me disseram, qual é a posição que eu tenho dentro da igreja?
Ele falou, eu sou o dedo mindinho. Aí perguntou para a outra irmã, perguntou, e qual é? Ela falou, eu sou a unha do pé. Então tem o dedo do pé, como é importante, não é? Mas a unha do pé também é importante. Imagina você não ter o dedo mindinho. Se você acha que você vai estar bem, não. O formato de andar já é um pouco diferente. Você ter um dedo do pé ou não faltar, não faz diferença? Claro que faz a diferença. Você perde o equilíbrio. Então não existe nenhum equilíbrio que não existe nenhum membro do nosso corpo que não seja nosso. É por isso que nós não devemos esquecer que nós somos corpo do Senhor. Sozinhos não tem como viver a vida de fé. Porque adianta se você tem o corpo inteiro só tem uma boca, tem só um olho, tem só uma mão, tem só um pé. Não pode, tudo tem que coexistir. Ambos se necessitam. Aonde que eles precisam? Todos precisam. Vamos procurar Mateus capítulo 12. Palavra de Mateus capítulo 12, versículo 30. Versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então o Senhor ele está falando que aquele que não é comigo é contra mim. Então qual é o trabalho do Senhor? Então conforme o Senhor ele faz, nós precisamos fazer o mesmo. E se olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 6, ele fala aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então se nós estamos com ele, nós precisamos andar como o Senhor. Porque pensem bem, esse corpo, ele tem a cabeça, ele tem todos os nervos, que dá a ordem. Então começa a sinapse, passa por toda a medula, pelos nervos do corpo. E chega a resposta e começa a se mover. O corpo inteiro se move com a resposta dada na cabeça. Então, os olhos eles observam retos. O corpo precisa de equilibradamente usar as suas pernas para ir para frente, conforme ordenado no corpo. Então, aquele que não é comigo é aquele que é contra. Então quer dizer que aquele que vai contra o Senhor Deus, quer dizer que aquele que não ajunta é aquele que espalha. Então qual é o trabalho que o Senhor faz? O Senhor ele nos ajuntou, que estávamos separados. Quer dizer que o Senhor ele nos unificou em coração. Esse é o trabalho do Senhor. Então o diabo faz o trabalho de espalhar. Então o diabo não pode roubar a nossa salvação. Então o que ele faz para atrapalhar, para que o trabalho da evangelização não aconteça? É só espalhar as pessoas que receberam a salvação que nada vai acontecer. Se nós olharmos para a igreja, por exemplo. Tá, algumas pessoas que não tem nem número tão grande assim se reúnem, brigam, discutem. Então o trabalho do Espírito Santo ali é o fim. Tem algumas pessoas que gostam do pastor, algumas pessoas que não gostam do pastor, eles começam a brigar um contra o outro. Como pode ser uma coisa dessas? Então, se o problema é o pastor, aquela igreja é zero. Então, claro que todos têm um dever. Então, aquele que não ajunta comigo é aquele que espalha. Então quer dizer que nós estamos indo contra o trabalho do Senhor Deus. Então o diabo ele faz o trabalho de querer espalhar a igreja. Então, em Provérbios ele diz que realmente aquele que se espalha, que sai da comunhão, é aquele que segue o seu próprio desejo, aquele que sai do rebanho. Então não é porque tem um número muito grande que você tem está dizendo que está certo. O que está errado, mas aqueles que dentre poucos estão reunidos com o Senhor, eles podem fazer o trabalho. Então realmente a igreja não tem como você formar sozinho. A igreja realmente precisa ter pelo menos 2 ou 3 pessoas que ali iniciam a igreja, porque o Senhor ele diz que estará no meio deles.
Então, eu estando só, o Senhor está presente ali, mas o Senhor, onde ele está reunido? Por que ele está reunido onde tem duas pessoas? Porque ele está com uma pessoa que trabalha, o ser que trabalha. Então, o Senhor, ele trabalha naquele meio. Então, o Senhor, ele faz a vida de fé ser concluída naquelas pessoas para que elas possam viver muito bem, que o trabalho de evangelização possa acontecer. E eu, enquanto vivia a minha vida de fé, eu sempre pensei, como é que o trabalho do evangelho pode ocorrer? E como é que o trabalho do evangelho também pode parar de acontecer? Eu aprendi, na realidade. É o Espírito Santo que precisa unificar. Então o Senhor, ele faz esse trabalho de nos ajuntar. Então nós precisamos guardar muito bem esse trabalho que já foi feito. Então dentro da casa também o marido, a esposa, eles têm diferenças de características, de personalidade, mas precisam se esforçar para se dedicar, para guardarem essa comunhão. Então não é porque não combina com o seu coração que a vida vai se dividir. Não pode ser assim. Então tem muitas pessoas que eles divorciam, não é mesmo? Após se casarem. Então nós podemos ver como essas pessoas são tão individualistas. Então estando dentro do rebanho onde o Espírito Santo ele trabalha, tem pessoas que eram assim dentro da nossa igreja também. Ele estava conosco, mas eles se separam. Então, uma pessoa que segue o seu próprio desejo, se você quiser viver conforme o Espírito Santo, existe o sofrimento, existe a dor, mas eles não gostam disso. Eles querem fazer do jeito que eles querem. Eles querem seguir o seu próprio desejo. Então, ali dentro existe o ensino do Senhor, existe o cuidado do Senhor. Então, mas não existe a verdadeira sabedoria do Senhor Deus, o ensinamento, porque eles negam, conforme a própria vontade. Quer dizer que isso é separado do rebanho. Como é que você pode viver a vida de fé dessa maneira? E pessoas que evangelizam também, quando elas estão dentro desse rebanho, o que eles pensam? Então eles falam, algumas pessoas são respeitadas, eu mesmo que me esforce, ninguém nem me reconhece. Então, o boi é grande, o boi pode ser grande. Mas o bumbum do boi tem que bater às vezes, ele fede às vezes. E alguns dizem, acho que é melhor ser cabeça de galo do que bumbum de boi. É por isso que ele vai e constrói cria, edifica uma outra igreja, outra denominação e quer ser o líder ali. Então será que assim, seguindo a sua própria vontade, tem como evangelizar? Não tem como. Então na nossa igreja hoje em dia não tem mais as pessoas, mas pode ser que surja no futuro. Então tem pessoas que se manifestam, como em Atos capítulo 20, para o seu próprio benefício, para que possam segui-lo. Ele começa a falar palavras realmente bem confusas e começa a criar o que é conflito dentro da igreja e assim sai. Então haviam pessoas que pregavam o evangelho dentro da nossa igreja e saiu da nossa igreja para depois eles pregarem sozinhos, mas por fim o que aconteceu? Eles brigaram entre si, eles se espalharam. Então agora guardar essa unidade pelo vínculo da paz é importante. Vamos procurar João capítulo 11, 52. Vamos procurar a palavra de Evangelho de João capítulo 11, versículo 52. João capítulo 11, versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então aqui ele fala, não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Quer dizer que antes de receber a salvação, cada um andava desgarrado pelo seu próprio caminho. Cada um seguia ocupado pelo seu próprio caminho, sua própria cobiça, seu próprio jeito. Mas o Senhor os reuniu em um corpo. É por isso que o Senhor Jesus, ele morreu. Então, o objetivo do Senhor é ter nos salvo. Então, quer dizer que aqueles que receberam a salvação, eles precisam ser unificados em um só corpo.
Então é um Deus, não é? Um único Deus. Um único Espírito Santo. Um único Senhor. Ali dentro, para nós sermos unidos, Ele morreu por nós. Então, Efésios, capítulo 4. Vamos tocar a palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Vamos ler todos juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós todos, o que temos fé e conhecimento, ele precisa se tornar o quê? Uma unidade. Então, o que nós cremos e o que nós conhecemos precisa se tornar uma unidade. Para que chegamos ao quê? A homem perfeito. Quer dizer que cada um de nós crescemos individualmente, mas a igreja também ela vai crescendo, ela vai se formando uma igreja perfeita diante do Senhor. Então, se nós olharmos para o cristianismo, realmente está no auge, porque está pelo mundo todo, não é? Olhem quantas denominações diferentes nós temos no cristianismo. Então, tantas doutrinações diferentes, vários pastores, muitas pessoas que creem, mas podem se unir? Podem se unir? Antes, as pessoas que diziam que crer em Jesus, quantas dessas pessoas mataram outras que se diziam crer em Jesus? Então, os judeus, eles foram escolhidos pelo Senhor, não é? Então, os judeus, eles acreditam no Senhor Deus, mas não acreditam em Jesus. Eles acreditam no Antigo Testamento, mas não acreditam no Novo Testamento. Eles dizem que o Novo Testamento é livro herege. Então, eles mataram a Jesus. Então, eles são a descendência que mataram a Jesus. Então, olhem quanto que eles perseguem dos cristãos até hoje. Se olharmos a Igreja Católica também. Então, o maior poder cristão de hoje em dia é a Igreja Católica. Quem é o rei da Igreja Católica? O Papa. Então, o Papa. Então, o mundo todo tem o Papa como centro e estão reunidos abaixo dele. Então, vocês sabem quantos cristãos foram mortos por conta de Papa? Então, se você for contra o poder do Papa, você era considerado herege. E não importa, não precisava nem de fazer juízos, eles podiam só te pegar por inquisição e te queimar e te matar. Então, se eu falar essas coisas e inventar, é um grande problema. Mas isso é o que? Estava tudo na história. Nos livros de história aparece sobre a Inquisição Católica, que eles matavam todos os hereges que não acreditavam na Igreja Católica. E isso, os bens daquela pessoa que morreu, o governo, o Estado e a Igreja Católica dividiam entre eles. Então olhem só quantas pessoas foram mortas pela Igreja Católica. Então não somente a Igreja Católica hoje em dia também, mas as pessoas que se dizem crer em Jesus, quanto que eles perseguem outros que dizem crer em Jesus? Porque quando tem um poder, quando uma pessoa começa a deter o poder, eles começam a matar outros. Não importa se você crê em Jesus. De qualquer maneira. Então por que a fé é diferente? Por que as pessoas são diferentes? Porque o que conhecem, o que creem são diferentes. Aqui, o que eles conhecem é diferente, é por isso que a fé é diferente. Aqui a fé é diferente, eles são um contra o outro. Então aqueles que se dizem crer no Senhor Jesus, eles são um contra o outro. Mas aqui ele fala o quê? Até que chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Quer dizer que pelo ensino de um Espírito Santo, através de um único Espírito, você pode se tornar um só. Então se nós olharmos para a nossa igreja também. Então nós temos 226 igrejas, mais ou menos, dentro do nosso país, nacionalmente. Em 80 países diferentes, nós temos por volta de quase 1000 igrejas. Cada momento vai aumentando o número. Então, mas, todos nós, como se fôssemos um, nós estamos ajudando um ao outro. Nós estamos cooperando um com o outro. Vocês sabem disso, não é? Então, mas por que não consegue manter a comunhão com outras igrejas? Porque o que você crê é diferente do que você sabe. Então nós não sabemos como eles odeiam
eles nem sabem o que nós pregamos. Tem pessoas que vão e nos criticam, já que o que eles sabem, o que eles creem é diferente, então não tem como se unir. Então precisamos o quê? Em uma unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a homem perfeito, a homem crescido. Então uma igreja espiritual precisa se formar. Então Cristo é um ser perfeito, não é? Então é por isso que, como o Senhor, nós precisamos nos tornar em homens perfeitos. Nós precisamos chegar a essa plenitude do Senhor. E partindo daqui, se olharmos o versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então quer dizer que seguindo a verdade em amor. Então quer dizer que o Senhor, Ele nos salvou através do amor. Então, a verdade, quer dizer que é coisa verdadeira. O amor é graça. Então, através da graça, nós cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. Quer dizer que nós precisamos ir crescendo cada momento mais para nos parecermos com o Senhor. Então, seja na nossa forma de agir, seja na forma de pensar, nós precisamos nos parecer com o Senhor cada momento mais. Então, porque Ele é a cabeça, o Cristo. Então nós, para chegarmos até a estatura completa como a de Cristo, que é a cabeça, nós cada momento mais precisamos ter o formato de Cristo se formando em nós. Seja a nossa forma de andar, falar, pensar, tudo precisa mudar. Como em 1 Coríntios, realmente o apóstolo Paulo já havia dito, realmente sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então se nós olharmos para o pão de peixe que vende aqui na Coreia, o pão de peixe você aperta com o ferro que tem o molde, e o pão ele sai como se fosse o molde. Então da mesma maneira, o apóstolo Paulo ele também foi apertado com o molde do Senhor Jesus, e o formato de Jesus ficou nele, no apóstolo Paulo. Então, se nós olharmos o Novo Testamento, ele escreveu 14 livros diferentes. Em Gálatas ele disse que realmente a imagem de Cristo estava nele. Então quer dizer que o sofrimento de Cristo estava nele. Então, através da vida de apóstolo Paulo, o Senhor Jesus ele se manifestou. Então, realmente, ele disse, eu sou imitador de Cristo, sede meus imitadores. Então, cada momento mais nós precisamos nos parecer com o Senhor. Então, tem pessoas que já receberam a salvação faz tempo, mas ainda a coisa a forma de falar, de pensar, ainda não parece com o Senhor, é tão longe. O que aconteceu com essa pessoa? O que será que aconteceu? Será que essa pessoa não recebeu a salvação? Se recebeu a salvação, a vida de fé dessa pessoa está errada de alguma forma. Para viver a vida de fé de forma exata, precisa aprender bem a palavra, precisa ter o coração de obediência a cada momento mais. Então ele fala muito bem, eu recebi a salvação, mas a vivência está totalmente errada. Não pode ser assim. Cada momento mais precisa se parecer com o Senhor, porque quando o Senhor ele vier, a sua carne também vai ser transformada como o Senhor. Então, se nós olharmos na Coreia do Sul, as cigarras, ele é uma larva durante 9 anos, um besouro, né, durante 9 anos, mas depois de 9 anos ele se torna uma cigarra. Então, ele fica durante uns 9, 7 anos dentro do chão e depois ele sai. E nos Estados Unidos dizem que aquela larva, aquele besouro, ele demora 17 anos. Então, seja 7 anos, seja 17 anos, imaginem só. Quanto tempo que eles vivem? Eles se transformam em cigarra, vivem 1 semana e morrem cantando. Então, assim como aquele besouro, ele se tornou a cigarra. Da mesma maneira, nós também, cada momento mais, o nosso pensamento, a nossa forma de agir,
Cada momento mais nós precisamos nos parecer com o Senhor. Quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. E é por isso que quando Cristo ele vier, nós, junto com Cristo, podemos nos tornar como Ele. Então eu já pretendi terminar rápido hoje. E é por isso. Tem muitas palavras para pregar ainda. Tá, mas eu vou pregar depois. Então vamos procurar só mais uma palavra da Bíblia. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 18. Efésios capítulo 3, versículo 18. Podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade. Então aqui ele fala, podedes perfeitamente compreender com todos os santos. É com todos os santos. Sozinho é impossível. Com todos os santos, você precisa compreender o que? Perfeitamente. Quer dizer que é um amor de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Então, o amor tão grandioso do Senhor que não tem como expressar pelas palavras, mas o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Então, quer dizer que é algo que não podemos contar pela nossa própria boca. O amor tão incrível, junto de todos os santos, o amor do Senhor que se manifesta. Nós precisamos cada momento ir conhecendo ao Senhor. Então, algo chamado amor. 1 Coríntios capítulo 3, ele já disse que o amor é assim, 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 assado, não é? Da mesma maneira, isso é personalidade do Senhor. Se olharmos em 1 João capítulo 4, versículo 11, também ele já disse. Então nós realmente nos amamos uns aos outros, porque Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Quer dizer que Deus é amor. Então quer dizer que nós amamos uns aos outros, nós devemos amar uns aos outros como Deus ele nos amou. Então quer dizer que esse amor do Senhor, o Senhor Jesus é a manifestação, é a imagem do amor de Deus. Então é por isso que junto de todos os santos, nós precisamos ter esse amor que transborda em todo o entendimento. Então o amor, não tem como você fazer esse sentimento sobre o amor, não tem como realizar algo chamado amor sozinho. Vamos pensar, você entra, se prende dentro de um quarto. Então havia por exemplo, um autor na Coreia que se chamava Lee Kwang-soo, que ele escreveu um livro chamado Amor. Ele disse que ele se trancou num quarto e ficou pensando o que é amor, o que é amor, o que é amor. Será que ele consegue escrever um livro sobre amor? O amor você só sabe se você ama alguém, se você já provou desse amor. Então depois que eu conheci você, eu conheci o que é amor. Então depois que eu conheci o que é amor, eu conheci o que é felicidade também. Certo? Então você precisa amar para você conhecer o que é amor. Então quando o amor é cumprido, você consegue ter a felicidade ali dentro. Como é que sozinho você pode amar alguma coisa? É impossível. Quer dizer que junto de todos os santos, nós precisamos ir conhecer o amor de Cristo. Quer dizer que cada momento mais, se nós olharmos o versículo 19, ele fala, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Como é tão grandioso esse amor do Senhor Deus! Então, maior do que o céu, maior do que o sol, maior do que todas as coisas, maior do que o mar, mais profundo do que o mar, o amor do Senhor, tão grandioso por mim. Pensem bem, o amor do Senhor, a largura, o comprimento, a profundidade, mais do que qualquer coisa deste mundo, o amor do Senhor Deus que pode abraçar a todos os pecadores deste mundo. Então nós podemos ver que é também o comprimento do Senhor, do amor do Senhor é infinito, não tem extensão. E se olharmos para a altura, por exemplo, ele é mais alto, mais elevado do que todas as estrelas, até o trono do Senhor. Tá? A profundeza do amor do Senhor Deus, a profundidade é o amor que pode amar até os pecadores que estão indo lá para a profundidade dos infernos. Então quer dizer que é a largura, o comprimento, a altura e profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então é por isso que a toda a plenitude do Senhor Deus ele pode se cumprir ali dentro. A plenitude do Senhor quer dizer que você está cheio do Senhor. Cheio do amor do Senhor Deus. Então é por isso que isso precisa ocorrer dentro da nossa vida de fé. Junto de todos os irmãos e irmãs, nós precisamos nos parecer com o Senhor. E quem nos ajuda a realizarmos esse trabalho é o Espírito Santo. Entenderam?
Então é por isso que agora nós que recebemos a condução do Espírito Santo, qual é esse trabalho? Então qual é o trabalho desse Espírito Santo? Então qual é o trabalho que o Espírito Santo ele faz? Nós precisamos conhecer e nós precisamos nos esforçar para recebermos isso como exemplo. Porque o Espírito Santo ele nos unificou, nós precisamos nos esforçar para manter e não simplesmente manter ali dentro cada momento mais o amor. Precisa transbordar, precisa exceder. E isso que nós estamos em plenitude, em perfeição como o Senhor Deus. Entenderam? Então eu preciso me expressar bem nessas palavras, mas eu não sei como é que eu estou fazendo. Mas vamos continuamente aprender sobre o trabalho do Espírito Santo, entenderam? Então uma vivência de seguir o Espírito Santo que precisa se cumprir dentro de nós. Então não é simplesmente falar, eu recebi a salvação, nasci de novo, recebi o Espírito Santo, só fala e depois não se manifesta a vivência de Cristo em nós. Então tudo isso é uma hipocrisia. Então isso jamais pode acontecer. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós te agradecemos porque nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, nós todos fomos salvos pelo Senhor. Nós fomos discernidos deste mundo, Senhor. Nós agradecemos por essa sua graça. Senhor, nós acreditamos que o Senhor tem nos permitido a salvação tão preciosa, esse presente, esse dom grandioso para nós. Nos permitiu o Espírito Santo, para que nós jamais vivêssemos sozinhos neste mundo, mas sim, por toda a vida o Espírito Santo nos conduza para a verdade. Que toda a nossa vida, todo o nosso pensamento, coração possa ser conduzido pelo Espírito Santo. É que o Espírito Santo possa nos unificar e que essa unificação que foi feita por Ele, que nós possamos guardar, possamos concluir dentro da igreja. Que nós possamos receber esse cuidado dentro da igreja, em nossos corações, para cumprirmos o seu santo trabalho, Senhor Deus. Senhor Deus, todas as coisas dependemos da mão de graça e poder do Senhor Deus, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.